Áudio e Video News, informações das redes sociais. Você acompanha agora no blog Generalidades. As informações de hoje são opiniões, pontos de vista a respeito de vários assuntos encontrados na plataforma X, o Twitter do Elon Musk. Começamos com o Leandro Ruschel, que é investidor. Ele tweetou: agora é oficial. Elon Musk chefiará uma comissão especial do governo americano, cujo objetivo será buscar o incremento radical da eficiência da máquina pública. Trump chamou a iniciativa de Projeto Manhattan do Nosso Tempo, colocando a comissão de Musk em paridade com a criação da bomba atômica em termos históricos. Se Musk realmente conseguir atacar a burocracia, imagino aspas estrago. Esse é o sujeito que comprou o Twitter e mandou para a rua 80% dos colaboradores, mantendo a empresa operacional e em crescimento. Com certeza há muito mais ineficiência no governo do que havia no Twitter. Burocratas devem estar tremendo. Não dá para deixar de notar que a mais alta corte brasileira está investigando criminalmente o homem mais rico do mundo e agora braço direito do homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos. E o procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, traz no seu Twitter o seguinte: dois pesos e completando duas medidas. Ele reposta a publicação de André Marcília, na qual está digitado o seguinte: onde estão as pessoas que disseram que toda a agressividade do STF contra o X se justificava porque não podíamos aceitar que um estrangeiro questionasse a soberania de nossas instituições? Falando em uma matéria do Globo, a qual estampa a manchete: o mundo inteiro pode decidir sobre o papel da Amazônia, ou seja, interferência estrangeira. Ainda o Marcelo Rocha Monteiro traz o seguinte: o prejuízo é mais de 1 bilhão de reais. São 39 milhões de vacinas jogadas no lixo. Alguém aí ouviu falar em governo genocida esse ano? O escritor Yuri Vieira traz no seu Twitter: durante o pandemônio, a funcionária de uma empresa de seguros se recusou a ser inoculada. A empresa a demitiu. Ela entrou com um processo na justiça, venceu e agora a seguradora terá que indenizá-la. São 12 milhões de dólares. Se a moda pega. E João Luiz Mauad traz: Pindorama continua na vanguarda do atraso. Aqui, as ideias ruins nunca morrem. Agora, voltou à baila a PEC de redução das horas trabalhadas, que impediria o trabalhador de trabalhar o quanto quiser. A PEC é uma reedição piorada de outra, de 2015, que previa a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. A atual pretende reduzir ainda mais para 36 horas no máximo. É uma medida estapafúrdia, evidentemente. Aliás, num país onde a imensa maioria da população e dos formuladores e executores de políticas públicas não entende sequer o significado de produtividade, termo que muitos consideram afronta ao trabalhador, não surpreende que esse tipo de aberração econômica retorne de tempos em tempos. A propósito, escrevi sobre o tema em 2016, ainda quando a loucura estava restrita à redução da jornada para 40 horas. Felizmente, naquela época, a ideia de Jerico proposta pela esquerda foi recusada. A quem interessar, eis o link. E o consultor de empresas, Daniel Scott, publicou: na Argentina, Milei levou a inflação de quase 30% ao mês para 2,7% em menos de um ano. O segredo? Cortou mordomias e colocou quem não era produtivo na economia para trabalhar. É o oposto do que estamos fazendo no Brasil, onde a cada ano aumentamos os gastos sem controle. E para onde vão esses gastos? Supersalários, auxílios do governo, mais funcionalismo público para aumentar a base eleitoral. O problema é que só recebemos essa conta daqui a alguns anos. E não se engane, a não ser que você tenha um cargo público muito estável, você pagará para quem tem. Há 2 anos, a gente brincava que o Brasil ia se tornar uma Argentina. Hoje, se tornar uma Argentina virou uma esperança.
O mecânico e pessoa que publica também nas redes sociais, incluindo o X, Flávio Garage, fez uma thread, uma lista a respeito de carros, de veículos, uma lista de carros que você pode comprar com até R$ 10.000. Ele publicou: vamos fazer aquela listinha de carros para você que não quer andar a pé e não dispõe de muito dinheiro. Vamos fazer uma lista de carros de até míseros R$ 10.000. Aquele RT dos Brothers, hein? Gol AP 1.8, 1989. Você, além de não estar mais a pé, ainda vai estar com um clássico e pode falar para as garotas que você não é liso. Você é um entusiasta. Ford Ka 1.0 2001. Um carrinho barato e econômico que vai te fazer feliz, com uma mecânica moderna, você não vai ter dor de cabeça. Uno Mille 1996. O carro mais honesto do Brasil. O que ele não tem de conforto, ele tem de confiabilidade. Twingo 1994. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui é carro para você fazer história, meu rei. Monza 2.0 1988. Um clássico. Você já deve estar se imaginando encostado nele, fumando um derby e tomando uma Belco. Corsa Wind 99. O meu favorito da lista. É praticamente um Onix, mas sem o financiamento de 5 anos. Polo Classic 1.8 1997. Como diz o anúncio, o guerreiro precisa de um novo dono. Fiesta 1.0 1998. Um carro feio, porém valente. Seu motor parece uma máquina de costura, mas não quebra nunca. Renault Clio 1.0 2004. Um carrinho moderno com uma mecânica robusta e com muitos acessórios. Só lembre-se que o Clio tem que ser o Flex. Os mais antigos são problemáticos. Del Rey 1998 1.6. Vamos fechar a lista com um clássico. Você vai se tornar a referência do rolê, com certeza. E lembre-se, não compre carro sem uma avaliação de um profissional. Eu, por exemplo. Consultoria flaviogarage@gmail.com. Publicação do professor Abraham Weintraub a respeito da possibilidade do governo atual cortar déficit de 49 bilhões das aposentadorias dos militares. Generais, peçam ajuda aos brasileiros para defenderem seus salários. Afinal, vocês sempre nos protegeram. Publicações da repórter Fernanda Salles. Ataque em Amsterdã foi combinado em aplicativos. Aspas, caça aos judeus. As conversas que ocorreram em grupos de WhatsApp e Telegram foram divulgadas pelo The Wall Street Journal e o Telegraph. Aspas, amanhã, após o jogo, teremos a parte 2 da caça aos judeus, diz uma das mensagens. O termo é usado para designar uma série de ataques cometidos pelos nazistas em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Outra publicação relevante da repórter Fernanda Salles é um comentário do professor Olavo de Carvalho. Aspas, pela milésima ou enésima vez, a realidade dos fatos confirma a obviedade proibida. Não há política de direita sem uma moral de direita, sem uma filosofia de direita, sem uma cultura de direita, isto é, sem tudo aquilo que a nossa direita foge esbaforida, como se foge da peste. Vou demitir todos, diz Javier Milei sobre funcionários públicos adeptos da Agenda 2030. Em entrevista ao canal Ciudad Magazine, na última semana, o presidente argentino falou sobre a demissão de funcionários que votaram a favor de Cuba na ONU e sobre adeptos da Agenda Woke. Traduzida para nós, é conhecida como lacração.
A jornalista Paula Schmidt republica publicação de Silvio Navarro. Como é que pode, num país que vai entrar numa rota de precipício se não cortar gastos, com falta de vacinas, segurança caótica, ter um evento apelidado de Janjapalooza, com artistas bancados pelos pagadores de impostos? O jornalista David Agape publicou em seu Twitter. O jornal The Guardian, que é de inclinação à esquerda, anuncia que vai deixar de postar no X, porque a plataforma promove conteúdos, aspas, perturbadores, incluindo teorias da conspiração de extrema-direita e racismo. Tradução: minha candidata perdeu. Buá! O Guardian está com raivinha, porque o X se recusa a censurar o conteúdo que ele não gosta. Tá com medinho das notas da comunidade? E, claro, a hipocrisia clássica. Sai do X, mas continua postando na Meta e no Telegram. E agora publicações do jornalista Ivan Kleber. A Argentina retirou sua delegação da COP29, que acontece no Azerbaijão, por ordem do Ministério das Relações Exteriores. Os integrantes da delegação estavam nos primeiros dias do evento, que começou na segunda-feira, dia 11, em Baku, no Azerbaijão, mas já receberam ordem de Buenos Aires para se retirarem. O governo de Javier Milei já tinha se manifestado contra agendas que incluem negociações ambientais. Ainda com Ivan Kleber, Estados Unidos. Um funcionário da CIA foi acusado de divulgar documentos confidenciais que pareciam mostrar os planos de Israel de retaliar o Irã por um ataque de mísseis no início deste ano. O homem, que trabalhava no exterior para a CIA, foi preso na terça, dia 12, pelo FBI e enfrenta 2 acusações de violação da lei da espionagem, segundo reporta o jornal New York Times. Donald Trump foi à Casa Branca na quarta-feira, dia 13, encontrar-se com Joe Biden e dar início aos trabalhos de transição de uma administração para outra. E ainda na Argentina, urgente, a ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos de prisão e inabilitada perpetuamente para exercer cargos públicos. A decisão final do caso agora fica a cargo da Suprema Corte, que deve se pronunciar no primeiro trimestre de 2025. E o perfil Feudo das Astúrias traz um meme. Nas ruas contra a escala 6x1, uma garota posta em sua rede social. Então ela diz para a mãe: mãe, o almoço está pronto? Estou morrendo de fome. E a mãe, trabalhando, enquanto ela nada faz, deitada no sofá, responde: tá quase, deixa eu terminar de limpar a casa. Eduardo Vieira, professor, publicou: outro vilão declarando a saída do X. Mas por que eu chamo de vilão? Porque até ele, nesse caso, sabe muito bem que está saindo porque não tem interesse em interagir num ambiente onde não possa calar ou perseguir quem expõe suas mentiras. É só isso, mas preste atenção às palavras que ele evoca. É um vilão mesmo, sem qualquer exagero. O X está melhor que o meu forno autolimpante. E o perfil Didiel publicou uma postagem de Javier Milei, presidente da Argentina. O comentário dele é: nem todos, mas sempre sendo um de esquerda. Ele traduziu o que Javier Milei publicou. Lembro-me de que, durante a campanha, fomos criticados por não nos manifestarmos sobre a culpa de Cristina Fernandes de Kirchner, para as mesmas pessoas que hoje falam a respeito das instituições. Pois bem, hoje, durante este governo, a Justiça Argentina confirmou a condenação e inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos da ex-presidente. Hoje podemos afirmar sem dúvida que Cristina Fernandes de Kirchner é culpada de atos de corrupção. Fim. A Esté Papaiano publicou uma informação do Braddock Show trazendo a nota oficial da transição de governo de Donald Trump, anunciando a nomeação definitiva de Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governamental. Em nota,
A transição de Trump afirma que este departamento se tornará o potencial, aspas, projeto Manhattan do nosso tempo. E o empresário Otávio Facuri publicou no seu perfil: a indicação do novo secretário de Estado dos Estados Unidos no futuro governo Trump deve sepultar em definitivo os risinhos de deboche que foram ouvidos esses dias em Brasília. Só acho. Ainda, para vocês terem a noção do que o Marco Rubio pensa sobre a situação brasileira, veja que ele é signatário da carta enviada ao Departamento de Estado americano do governo Biden. Tem delegado da PF sendo transferido, é isso? Tem essa matéria. PF prepara mudanças em diretoria que concentra inquéritos sobre Bolsonaro. E o jornalista J. Sepúlveda publicou: os mentores do autoritarismo juristocrático que todos os dias violam as leis e a Constituição, dizendo que resistirão ao, aspas, ímpeto autoritário de qualquer lugar do mundo, numa mal disfarçada alusão à incômoda eleição de Trump. Haverá muito choro e ranger de dentes. Peste Negra publicou: confirmado que o Elon vai trabalhar no governo Trump. Vou falar que não curto muito isso por dois motivos. Número 1, não confio em bilionários. Para mim, é tudo cabalístico. 2, empresa privada com influência no maior governo do mundo pode virar um braço de espionagem e o que mais eles quiserem. Lembrando que a questão dos, aspas, carros elétricos são uma forma sustentável para o planeta, é só um jeito de colocar veículos que podem ser controlados via satélite. Imagina o seu crédito social baixo e o governo desligando seu carro. Eu fico com os pés muito atrás. Tenho certeza que vocês ficariam preocupadíssimos com o Zuckerberg trabalhando com a Kamala, por exemplo. Sinceramente, eu espero qualquer coisa do Satã do Norte. E o jornalista Leonardo Coutinho publicou: a sorte do presidente Lula oficial e de sua ministra Nízia Trindade é eles não sendo genocidas. Caso contrário, já teriam sido denunciados em Haia. A publicação traz: vacinas no lixo. Número de imunizantes vencidos aumenta 22% no governo Lula e o maior prejuízo desde 2008. O jornalista Silvio Grimaldo republica postagem de André Assi Barreto. Tanto o projeto liberal quanto o conservador foram magistralmente cooptados politicamente pelo Centrão. Que dificuldades pelo caminho tenham levado a isso é compreensível. Agora, ter orgulho disso já é burrice demais. Ainda com Silvio Grimaldo, com vocês, o futuro secretário de Estado de Donald Trump. Ele republicou postagem do senador Marco Rubio.